Olá, meu nome é Keterine, eu sou enfermeira pela Universidade Federal de Goiás, campus Catalão. Hoje eu atuo como coordenadora geral do Centro Integrado da Mulher e sou preceptora do PET Saúde da UFCAT, faço parte do grupo 2 de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde e Educação Popular em Saúde. Hoje eu estou aqui com vocês no Dialogando com a Rede para apresentar os serviços que são oferecidos aqui no SIM. Bom, então aqui no SIM é ofertado diversos serviços, dentre eles pré-natal, pré-natal de alto risco, consultas de enfermagem, consultas ginecológicas, ambulatório de prevenção do câncer do colo do útero, exames de Papa Nicolau, atendimentos psicológicos, assistência social, atendimento nutricional, planejamento familiar que entra laqueadura, vasectomia e inserção de DIU, ultrassonografia obstétrica, vacinação, teste da mamãe, teste do pezinho, retirada de pontos de cesariana, agendamento de exames e de especialistas, exame de endoscopia, campanhas e ações de promoção da saúde no geral. Bom, então nessa proposta do PET Saúde Grupo 2, em que os preceptores devem apresentar o serviço em que atua, eu escolhi falar um pouco sobre o planejamento familiar, que é um serviço que nem sempre a população tem conhecimento, que faz parte do SUS e que é oferecido aqui na cidade. Eu convidei os profissionais que fazem parte desse programa para conversar com vocês a respeito. O planejamento familiar nada mais é que um conjunto de ações que auxiliam homens e mulheres a planejar a chegada dos filhos e também a prevenir a gravidez não planejada. Todas as pessoas possuem esse direito de decidir se terão ou não filhos e o Estado ele tem o dever de oferecer acesso aos recursos informativos, educacionais, técnicos e científicos que assegurem a prática do planejamento familiar. Olá, meu nome é Giselda, sou médica ginecologista e venho através desse vídeo trazer algumas informações a respeito do serviço de planejamento familiar ofertado pelo município. Estou responsável por esse serviço há praticamente um ano. Nesse ambulatório, a gente orienta as pacientes, orienta as mulheres dentro de uma parte de saúde pública orientada pelo Ministério, de orientação acerca de métodos contraceptivos, principalmente, para as mulheres programarem a sua gestação. Lembrando que mais de 50% das gestações acontecem por uso inadequado ou por não uso de um método contraceptivo de forma adequada. Então, esse ambulatório a gente orienta a maneira mais indicada para cada uma das mulheres, tem que analisar o perfil, tem que analisar os fatores de risco para que essa mulher opte por um método seguro. Então, são realizadas orientações acerca de métodos orais, injetáveis, adesivos, aqueles que são comuns, ofertados pela rede, principalmente, mas não só. E, além disso, a gente encaminha as pacientes para avaliação psicológica pelo serviço social, quando a indicação ela é de laqueadura, né, que são os métodos definitivos. Eu sou responsável pela parte de laqueadura, o Dr. Caio Flávio responsável pela parte de vasectomia. No nosso ambulatório são orientados, então, de acordo com cada perfil, de acordo com cada necessidade ou desejo da mulher, a opção que mais seja segura para que ela faça uso. Então, muitas pessoas não sabem que o município disponibiliza, então, de procedimentos de inserção de DIU, que são ofertados o DIU de cobre, via Ministério da Saúde. São disponibilizados 10 vagas semanais para inserção de DIU, um procedimento muito simples, feito no ambulatório, com uma anestesia local, o paciente termina o procedimento, pode ir para casa, é um procedimento bem suportável, bem tolerável, e fazendo a opção por um método que é mais seguro, uma vez que independe do fator lembrança. Meu nome é Caio Flávio, sou médico urologista em Catalão, Goiás, responsável pelo ambulatório de planejamento familiar masculino pelas vasectomias do SUS. Existem muitos tabus em relação à vasectomia.
O homem, diferente da mulher, procura muito menos assistência médica, não só ao urologista. Então são tabus que, após a vasectomia, o homem engorda, impotência sexual, tem dificuldade de manter o mesmo padrão de relação que tinha, que altera a ejaculação, tudo isso é mito. Na prática, o que tem que estar definido é que ele não quer mais ter filhos e que o casal está ciente que é um procedimento definitivo. Uma pergunta muito frequente do paciente é se o procedimento pode complicar. Qualquer procedimento, qualquer cirurgia pode ter alguma complicação. O risco nunca é zero. Isso tem que ser explicado para o paciente, tem que explicar-se isso para a família do paciente. A decisão sempre tem que ser compartilhada. A indicação do procedimento, da cirurgia, tem que ser bem feita, mas tem que ficar bem claro para o paciente que nada é isento de risco. Desde um pequeno procedimento, uma injeção, uma retirada de unha, até uma cirurgia maior. Existem riscos possíveis maiores, médios e menores, a depender do procedimento. Em relação à vasectomia ainda, na medicina não existe nem 100%, nem zero. Então, a reversão da vasectomia é possível de ser tentada, sabendo que esse processo é caro, difícil e muitas vezes não dá certo. Por outro lado, a recanalização espontânea também é possível, até depois de 5, 10 anos, apesar de raro, confirmando que nada é 100%. Isso é orientado para o paciente, ele está ciente de que tem que fazer um espermograma após a cirurgia, pelo menos 60 dias, mais um dentro de um ano, e está orientado que nenhum método, nem vasectomia, nem anticoncepcional, nem preservativo é 100%. Meu nome é Eliana, sou assistente social do Centro Integrado da Mulher, né? E faço parte da equipe multidisciplinar do planejamento familiar. Enquanto assistente social, eu trabalho na dimensão de assistência educativa, qual eu procuro promover ao paciente o acesso igualitário, buscando levar informações sobre os meios, os métodos e as técnicas disponíveis pelo Sistema Único de Saúde, né? Inclusive, um deles também é a esterilização cirúrgica, que é a laqueadura ou a vasectomia, né? E com o intuito de levar a mulher, ao homem ou ao casal a livre decisão de quando e quantos filhos desejam ter. Então, esse é o papel meu dentro do planejamento familiar. Olá, meu nome é Paula Calil, sou psicóloga, trabalho aqui no Centro Integrado da Mulher há quase 16 anos, com algumas interrupções, sempre também atuando na área de planejamento familiar. E é um serviço que nós desenvolvemos aqui desde 2007, se não me engano. O serviço é composto por uma equipe multidisciplinar, nós temos a participação de médicos, assistente social, eu, psicóloga, enfermeiros e toda uma equipe na retaguarda que auxilia nas questões de orientação, inclusive com o Ministério Público, na parte de orientação também. Então, ele é baseado numa lei, a Lei 9.263, que rege os direitos da mulher, e nele está compreendido o alcance do planejamento familiar. Então, a gente vai ter vários aspectos. Nós temos o planejamento familiar voltado para jovens e adolescentes que estão iniciando a sua vida sexual. Nós temos o planejamento familiar para pessoas que já têm uma vida sexual ativa e que querem procurar os melhores meios de contracepção. E nós temos o planejamento familiar voltado para as pessoas que desejam a esterilização, né? Que seria a laqueadura e a vasectomia. Então, são esses três aspectos.
No início do projeto, nós focamos mais o nosso trabalho nessa área da laqueadura e da vasectomia. Depois ele foi sendo ampliado com o tempo. Então, hoje nós temos um atendimento voltado às mulheres e homens que buscam a esterilização definitiva, que é, no caso, a laqueadura e a vasectomia. Segundo a lei, qualquer pessoa tendo 25 anos e ou 2 filhos vivos, estando em plena capacidade mental, pode participar do programa de planejamento familiar, está habilitado a passar pela cirurgia, desde que cumpra uma série de requisitos. Um deles é a minha área, que é a avaliação psicológica. Então, eu queria focar um pouco mais nessa questão que eu acho que é de fundamental importância. Muitas pessoas buscam pela laqueadura e pela vasectomia, mas é importante que se veja o que as motiva no final das contas. Algumas pessoas têm justificativas que mais tarde vão levá-las ao arrependimento, que são motivadas por situações circunstanciais. É a palavra muito difícil. Então veja, a função do psicólogo é, primeiro, avaliar se aquela pessoa está plena da sua capacidade mental. O que significa isso? Se ela não está sob influência de nenhum tipo de drogas ou álcool, ou se ela não apresenta nenhum tipo de comprometimento mental permanente, como esquizofrenia, demência, Alzheimer, psicoses, algum transtorno que tire dela a capacidade de avaliar a situação com responsabilidade. Então, nesses casos, essas pessoas vão ter, quando as pessoas apresentam alguns desses problemas, elas vão ter uma orientação diferenciada. Nós vamos falar dessas pessoas que passam pela avaliação. Não é para ver se a quantidade de filhos é suficiente ou não, mas sim se elas estão conscientes dos riscos da cirurgia, que é uma esterilização permanente, e se elas estão conscientes de que os motivos que elas estão buscando, mesmo sendo alterados, por exemplo, uma condição familiar financeira ruim, que passe a ser boa no futuro, ou uma situação de separação, ou muitas vezes acontece da pessoa ter ficado viúva, se isso realmente é uma condição importante para ela naquele momento para tomar essa decisão. Eu devo ter mais ou menos quase 30 anos de experiência, só nessa área quase 17 anos. O que a gente vê é que a maioria das pessoas do sexo feminino vem motivadas pelo número de filhos. Já os homens passam por uma avaliação um pouco mais aprofundada. Quando eles chegam a buscar o serviço, eles buscam o serviço depois de ter feito várias explorações. Se não era melhor usar outros métodos não definitivos, os riscos da vasectomia, se a quantidade de filhos é o desejado, se ele tem condição de bancar essa família financeiramente, mas principalmente com relação à saúde dele. Ainda existe um tabu muito grande com relação à vasectomia. Tem diminuído muito no passar do tempo, mas muitos homens ainda vêm e se sentem meio que pressionados por suas parceiras. Então, a importância do planejamento familiar é nesse sentido, de ouvir tanto o marido quanto a esposa, os companheiros, o casal, e ver se eles têm certeza da decisão que eles estão tomando. E se aquela decisão está sendo motivada por alguma questão que comprometa no futuro